tudo bem? Então tá bom. Prazer, uma alegria estar aqui. Quando o pastor Edson me chamou, meu coração já deu uma queimada, eu fiquei feliz, fiquei animado. Então eu estou com expectativa alta aqui. Pessoal, a gente veio de Canaã, não veio à toa, né? A gente veio para estar aqui em comunhão com vocês. E eu creio que Deus quer fazer alguma coisa diferente. E essa coisa diferente é uma transformação. Porque não adianta, qualquer coisa que a gente peça para Deus, antes é melhor pedir uma transformação. Amém? Então é isso que eu quero aqui, que a gente tenha um momento rápido. Eu quero trazer uma palavra simples, mas que você possa estar com o coração aberto e principalmente com o coração interessado em querer se transformar. Vamos lá? 1 Pedro 1,17, quem tiver Bíblia, abre aí comigo. Enquanto você abre, eu vou fazer outra oração aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. O Senhor é exaltado acima dos céus, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Não há outro digno de ser louvado. Não há outro nos céus. Não há outro na terra, Pai. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, Deus. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, te bendizemos. Nós queremos, Deus, a tua glória, o teu poder sobre nós. Nós queremos, Deus, que o teu nome seja engrandecido, Pai. Fala com a gente nessa noite, Deus. Nos transforma a imagem do teu Filho, Senhor. Nos dá, Deus, o teu recado dos céus, Pai. Que o Senhor possa abrir corações e transformar corações nessa noite, Deus. Para que aqui não tenha apenas palavras, Deus, mas o teu evangelho, de fato, transformando vidas, Deus, para o louvor do teu nome, Deus. Para a honra e glória do teu nome, Deus, para que o Senhor seja engrandecido e exaltado, Pai. Nós te adoramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá então? 1 Pedro 1,17 fala assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Esse texto, pessoal, mexeu comigo muito, desde a primeira vez que eu li. Eu me converti e eu era muito preguiçoso. Então, eu falei, eu quero ler a Bíblia, mas eu vou começar pelos livros pequenininhos. Aí eu fui lá, Tiago, Judas, 1 João e Pedro, as cartas de Pedro. Só que foi uma estratégia muito ruim, porque são cartas extremamente fortes. Então esses textos já chegaram de voadora no meu peito, uns 2 pés. Mas foi bom, porque são livros que não tem meias palavras. Eles chegam e dão um recado. E é assim que eu gosto. Então, aquilo ali me apaixonou mais pela Bíblia. E esse texto aqui, de cara, ele já me fisgou. Primeiro, porque ele deixa muito claro, né? Não foi por coisa alguma que nós somos libertos, que nós somos salvos. Foi pelo precioso sangue de Cristo. Eu acho que a gente não tem a magnitude, o tamanho disso, ao falar e ao ouvir. A gente não consegue entender. E em segundo lugar, esse texto falou comigo porque ele é um desafio. Você percebeu? Ele é um desafio. O problema é que a gente lê a Bíblia e nunca coloca a gente do lado confrontado, né? A gente sempre acha que a gente é o mocinho da história. O texto começa como?
Uma vez que você... Ele já está supondo que você chama Deus de Pai. Então, não é assim um texto qualquer. Ele já fala assim, olha, uma vez que você chama Deus de Pai, Ele que julga imparcialmente as obras de cada um, já dando uma espetada assim, inclusive as suas, porte com temor, durante a jornada terrena de vocês. Ou seja, tem um período para você portar bem, é durante a jornada terrena. Em algumas versões fala, durante a peregrinação nessa terra. Ou seja, é para aquelas pessoas que têm mentalidade que elas não são daqui. Então, esse texto aqui é um confronto. Aí depois ele fala assim, vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que os seus antepassados que te passaram. Então ele já fala que você era um velho homem, e já está supondo que você já deixou isso para trás. Eu amo isso, gente. O pessoal da minha igreja já percebeu. O pessoal da igreja Betânia vai perceber hoje. Eu sou o pregador de uma mensagem só. Eu quero pregar para sempre a cruz de Cristo, e eu quero pregar a reflexão. Você é quem você diz que você é? Você crê do jeito que você diz que você crê? Você faz o que sua boca diz? Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você no dia do julgamento? De verdade, daquele que julga imparcialmente as obras de cada um, ele vai estar na sua frente. E você não vai conseguir fazer mais nenhum jeitinho brasileiro para enganar, porque é ele que vai estar lá. Quem vai ser você lá? Hoje, hoje a gente teve, eu e minha esposa, a gente teve uma situação que foi mais ou menos engraçada e trágica. Ela falou comigo a semana inteira assim, qual colchão que nós vamos levar lá para o Peba sábado? Falei, relaxa, nós temos um colchão inflável e nós temos a bomba. Aí ela, nós temos a bomba? Falei, temos, relaxa, está tudo sob controle. Aí a semana inteira ela falou assim, seria bom você testar o colchão para ver se ele não está furado, se a bomba está funcionando. Eu falei, eu vou testar. É igual o que as mulheres falam pra gente em casa, não precisa ficar lembrando a cada 6 meses, né? A gente vai fazer as coisas, relaxa. Chegou hoje, meio-dia, 1h, ela, você podia testar o colchão para ver o que a gente faz. Eu falei, é verdade, eu vou lá. Aí eu fui. Abriu a cama assim, tirei o colchão, e aí eu falei assim, eu sei que a bomba está aqui em algum lugar. E aí eu estava procurando e não achei. Eu falei, meu Deus, eu vi essa bomba, mas deve ter sido na casa do meu pai, lá em Minas. Não é aqui. Não, mas a gente dá um jeito de encher, vamos lá. Aí peguei um colchão e abri assim, um colchão de solteiro. Eu falei, meu Deus. Falei, amor, aqui ferrou. Nós não temos nem o colchão e nem a bomba para levar. Aí ela deu a mágica, o jeito que ela sempre dá em tudo. Por que eu estou contando isso, gente? Exatamente porque muitas vezes a nossa vida espiritual é assim. A gente acha que está tudo sob controle. A gente acha que a gente está vindo na igreja. Eu vou aos cultos, eu estou lá, o pastor me conhece. E, afinal de contas, eu até sirvo no ministério X e Y. Mas isso pode não dizer nada sobre a sua vida espiritual. Você já pensou sobre isso? E se for isso? A Bíblia diz que a gente tem que julgar a árvore pelos frutos. É difícil julgar se alguém é cristão ou se não é, sem conhecer a fundo da vida. Então a melhor pessoa para fazer isso é você mesmo. E a Bíblia manda a gente examinar a gente mesmo. E é essa a reflexão que eu quero trazer aqui. Esse texto mostra para a gente um desafio. Você crê que Deus é seu Pai? Você sabe que não foi por coisa perecível que você foi comprado. Não foi por coisa à toa, que estraga, que tem um valor limitado.
Você foi comprado por um preço de sangue, e sangue inocente. O que você vai fazer com isso? Deixa eu contar outra história da minha vida. Eu me converti em 2005. Fevereiro de 2006 eu estava onde? No Carnaval em Salvador. E eu estava lá e meu coração já tinha temor. Então eu estava numa guerra interna ali. E um dia eu cheguei no apartamento que eu estava. E quando eu dei por mim, eu estava com um negócio na mão. E era aqueles livrinhos de evangelismo. E eu olhei e falei assim, não é possível. Aí eu sei que eu peguei e abri ele na última página. E na última página tinha Hebreus 2:3. E eu nunca mais esqueci esse versículo. Será por quê? Hebreus 2:3 fala assim: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Eu acho que foi nesse dia aí que Deus falou assim: você vai ter que falar sobre isso o resto da sua vida. Eu troquei a passagem, eu voltei para casa na hora. Acabou meu carnaval, acabou tudo. E a partir dali eu comecei a falar assim: Jesus, eu quero uma coisa séria com o Senhor. É isso que nós temos que fazer, só que é todo dia. Nós somos como um copo vazio. A gente se enche, de repente a gente já está esvaziando. Devagarinho a gente se esvazia. E aí a gente fica com a cabeça de como se ele estivesse cheio sempre. Não, eu não preciso orar, eu não preciso buscar Deus. Afinal de contas, ontem eu fui num culto maravilhoso. Eu não preciso orar, não preciso buscar Deus, porque domingo tem culto, aí eu vou lá me encher. Não existe isso, gente. Culto é para Jesus, é para vir adorar a Ele. Você vai receber, você vai ter comunhão, você vai orar, você vai louvar, ótimo, legal. Mas encher de Deus é dia após dia. Na parede da igreja de vocês está escrito: perseverar. Perseverar na doutrina, na comunhão, na oração e no partir do pão. É isso que nós temos que fazer, dia após dia. E Pedro traz essa questão para a gente. E aí, para começar, eu quero que a gente foque nesse texto, na única parte que ele manda a gente fazer alguma coisa, desse trecho que eu li. A única parte que ele fala para a gente fazer alguma coisa. O que ele falou para a gente fazer? O único verbo no imperativo: portem-se com temor. É sobre isso que eu quero falar hoje. Ele falou: se examina, você chama Deus de Pai, você sabe que você não foi comprado por um baixo preço, mas por um alto preço. Então, porte-se com temor. O que é isso? O que é porte-se com temor? Será que é só falar assim: estou na igreja, eu tenho que fazer o ritual do culto todo certinho, aqui eu não posso fazer tal coisa e tal? Aí você sai ali fora e muda tudo? Será que isso é portar-se com temor? Será que portar-se com temor é simplesmente falar assim: eu decorei meia dúzia de versículos, ou seja, estou fino com Jesus, meu pai e minha mãe são cristãos, agora fechou. Eu sei 6 versículos, meu pai e minha mãe são cristãos, logo eu sou quase a 4ª pessoa da Trindade. É isso? Será que é portar com temor aqui, nessa vida? Óbvio que não. Só que, como eu falei, nós somos copos vazios, copos furados. E a gente vai esvaziando devagar e sem perceber. E aí quando você percebe, você olha e fala assim: o que aconteceu? Aí dá aquele desânimo. E muitos nessa hora falam assim: não deu. E desistem da luta. Mas não, nós não podemos ser desses. Nós temos que ser aqueles que ficam alertas dia após dia e buscam a face do Senhor e portam-se de verdade em temor. Amém? Então eu trouxe 3 pontos aqui para a gente falar sobre temor. 3 atitudes que você pode ter para revelar o seu temor.
Eu podia falar 10, 20, 30, cada um aqui podia falar uma também, mas eu trouxe 3 só para a gente conversar rápido e a gente encerrar. Tá bom? A primeira coisa que eu quero falar sobre o temor, sobre portar-se com temor, está lá em 1 Coríntios 4, versículo 1. Abre lá comigo. Primeira Coríntios 1, capítulo 4, verso 1. Diz assim: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Olha que legal. No primeiro texto, Pedro falou, né? Uma vez que você chama de pai, agora Paulo já está falando assim, que todos considerem vocês servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Versículo 2: o que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Primeira coisa, gente, para a gente andar no temor de Deus é fidelidade. Uma palavra totalmente esquecida hoje em dia. As pessoas só ficam onde elas podem colher vantagens, aonde elas podem ganhar mais, aonde elas podem ter vantagens, onde elas podem ser privilegiadas, onde elas recebem elogio, ali elas ficam. Aonde mais precisar de comprometimento, aonde mais precisar de falar assim, eu vou sangrar junto com esse povo aqui, eu vou tomar um tiro por esse time, a gente tem visto as pessoas indo embora. No que você é fiel? Eu quero fazer reflexão aqui. No que você é fiel? Se tivesse uma pessoa conversando com você cara a cara e falasse assim, no que você é fiel, o que você responderia? Quem pode confiar em você? O que está na sua mão que você faz com excelência? Você pode dizer assim, olha, eu varro o chão da igreja, mas ninguém varre o chão melhor que eu. Não porque eu sou bom, mas porque meu coração está todo ali. Eu faço questão de varrer o chão, de pregar, de tocar, de abrir a porta da igreja, de fechar a porta da igreja com todo o zelo, com toda a alegria. O que você vai dizer para a pessoa que te perguntar isso? Você vai falar o quê? Você vai falar assim, sabe, é porque eu chego no horário do culto. Hoje está sendo vantagem. Nossa, é um custo para achar vaga na porta da igreja. Então assim, eu já sou quase um herói. Não, porque eu vou nos cultos. Todo culto eu estou lá. Gente, é sério que Jesus morreu no nosso lugar para a gente entregar o mínimo, para a gente não ser o mais excelente possível? O que o seu pastor quer de você é que você seja fiel. Depois, se você tiver algum dom que Deus te deu, amém, usa na igreja. Se ainda não tiver aflorado, o próprio pastor vai te ajudar a desenvolver esse dom. Mas seja fiel. Exatamente o que o nosso Deus fez com a gente. Ele foi fiel até a última gota de sangue. Não deixa o rito desse mundo levar você. Hoje a gente vê, não pode contar comigo, eu vou estar lá. E a pessoa não aparece, não dá notícia e não está nem aí. Finge que nada aconteceu. E aí no louvor você estava levantando a mão aqui, você fala assim, como que pode? Tem que levantar a mão? Tem, mas tem que arrepender e falar assim, olha, errei, eu quero fazer de novo, me dá outra oportunidade.
Isso é coisa do mundo, isso é coisa de gente que não tem palavra. A Bíblia nos diz: seja seu sim, sim, seu não, não. Você deu sua palavra, você honra seu compromisso. Você não deu sua palavra, você está na zona de conforto. Sai da zona de conforto e dá sua palavra em alguma coisa. Você não entendeu a parábola dos talentos, não? A parábola dos talentos fala exatamente isso. Se você enterrar o que Deus te deu para ficar na zona de conforto, o culto começa às 7h30, você chega às 7h35, porque você quer ficar tranquilo e tal. Você está enterrando o seu talento. Chega o pastor e fala assim: aonde o Senhor está precisando mais de ajuda nessa igreja? É aí que eu quero servir. Aonde? O problema é que ninguém quer pegar. Esse que eu quero. É esse que eu quero, esse que eu vou resolver isso. Me fala. Você tem coragem de fazer isso? Você é crente o suficiente para fazer isso? E assumir aquilo ali com todo o seu coração, com todo o zelo. E não é só na igreja, não. Você tem coragem de fazer isso no seu trabalho? Tem 40 pessoas no seu setor. E você vai falar assim: eu vou ser o melhor. Eu não sou o mais velho aqui não, mas eu vou ser o melhor. O que eu posso fazer para ser excelente nesse lugar? E eu vou dar testemunho de Cristo aqui. Eu vou ser igual a Jesus, eu vou ser excelente. Ninguém vai fazer o que eu faço melhor do que eu. Você tem coragem? Precisa ter coragem. Precisa ter caráter. Precisa ter visão para fazer isso. Você tem? Eu creio que você tem. Eu creio que se você não está fazendo isso, você está adormecido. Você vai acordar nessa noite em nome de Jesus. Segunda coisa. E eu não tinha visto o painel de vocês aqui atrás. Não conhecia esse painel aqui atrás. E a segunda coisa é se entregar. Quem vai a Jesus com reservas não foi a Jesus. Deixa primeiro eu enterrar meu pai, Jesus. Não, vamos embora. 2 Coríntios 5, versículo 14. Abre aí. Coríntios 5, versículo 14. Fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Olha só que lindo esse texto. O amor de Cristo nos constrange. Ele não te constrange? Deveria constranger. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos para que aqueles que vivem, ou seja, nós que estamos vivos, vivamos para Ele e não para nós mesmos. E aí vem aquele versículo que todo mundo coloca assim no adesivo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. Aí a pessoa pega esse versículo e fala assim: ai, que beleza, Jesus vai apagar meu passado, vai mudar minha vida, vai tirar meus pecados, vai. Ok, estamos de acordo nisso. Mas vamos seguir lendo o texto? Olha só, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só que lindo, Jesus não veio só para te fazer uma nova criatura. Ele veio te fazer uma nova criatura para quê? Para uma missão. Ele está te dando um ministério. Não é para você ficar igual uma flor linda no jardim dele. Olha lá, nova criatura, que lindo. Vai ficar ali enfeitando. Não foi, não é, nunca foi, nunca será. Te deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. E nos confiou a mensagem da reconciliação.
Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que texto maravilhoso. Fala que o amor de Deus tem que te constranger. Fala que ele morreu para que você viva para ele. E ele te deu um ministério da reconciliação. Aí você fala, não, mas eu sou muito pecador. Não, mas ele morreu no seu lugar para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E a gente pudesse viver para quê? Para ele. Entregue a ele. Em nenhum momento, gente, em nenhum momento vocês vão pegar no Evangelho, na Bíblia, vocês vão ver um texto café com leite, assim, beleza, vai um pouquinho aí, anda uma meia milha e vamos ver o que dá. Se lança isso nos pés de Jesus e talvez aconteça alguma coisa. Entrega um pouquinho. Aí Jesus vai fazer uma obra, qualquer coisa ele aumenta essa obra. Vamos ver. Não existe isso no Evangelho. E por que a gente está querendo isso a todo momento? Por que a todo momento a gente acha que o Evangelho é só levantar a mão, abaixar a mão, levantar e sentar na igreja? Por que a gente acha que o Evangelho é passar dias e dias e dias sem abrir a Bíblia em casa, sem ler, sem orar, sem buscar a Deus? E a gente quer chegar aqui e receber tudo que a gente não fez durante a semana? Aonde que está escrito isso? De onde nós tiramos essa ideia? De onde nós tiramos a ideia que o Evangelho é só amor? É só, ai Senhor, vem me socorrer, minha casa está aberta, pode entrar. Não, o Evangelho tem a ver com Ele é o Senhor, Ele é santo, Ele é todo poderoso, Ele é o Deus de Israel, 3 vezes santo. E eu vou honrar a nova vida que Ele me deu até o final. Ninguém, gente, ninguém que viveu para Jesus teve uma vida tranquila, na zona de conforto. Todo mundo que vive e viveu para Jesus teve que se entregar de todo o coração. Não tem reserva. Eu amo a Jesus, mas eu também vou ficar com o coração assim dividido porque, sabe... Não, você não está servindo a Jesus, é para se lançar em Jesus. Mateus 10, 37. Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Talvez você está convertendo agora, recente. É o melhor texto para você dar de cara com ele exatamente hoje. Quem quiser salvar a sua vida vai perder. O Evangelho não é vem para você ganhar. Vem para você ter a sua melhor vida agora. Olha, seus problemas vão todos se resolver. O Evangelho é vem que tem um ministério de reconciliação para você fazer. Vem que tem um Evangelho que é Ele que transforma as pessoas. É Ele que dá o resultado. A única coisa que Deus te pede são as atitudes. Seja fiel. Se entregue. Deus não fala assim, converte sua cidade inteira lá. Estou esperando 3.000 pessoas até amanhã meia-noite. Vai. Deus não faz isso, que o resultado é dele. Ele quer que os seus servos sejam encontrados fiéis. Ele quer que a gente ame Ele de todo o coração. Esse texto aqui é impossível. Quem tem filho sabe. Nós que temos filho, a gente peca todos os dias contra Deus, porque a gente não ama mais a Deus do que a gente ama os nossos filhos. Eu confesso esse pecado todo santo dia. Eu morro de medo de perder um filho, mas eu não morro de medo de perder o Senhor. Eu não choro de medo de perder o Senhor e choro de medo de perder um filho. Quem pensa que em perder um filho fica até transtornado. E eu também.
E o texto fala que nós não somos dignos dele. Nós precisamos arrepender todos os dias. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Tomar sua cruz não é ter dificuldade para achar um lugar para parar o seu carro na igreja. Não é dificuldade de conseguir uma carona ou um ônibus para vir para a igreja. Não é aquele irmão chato seu que você tem que pagar as contas dele. Não é a sogra. Não é nenhum karma. Tomar sua cruz é exatamente você crucificar a sua carne. Você fala assim, eu vou viver para Jesus todos os dias. Eu vou orar, eu vou buscar a Deus, eu vou jejuar, eu vou orar. E eu vou entregar minha vida todos os dias para Jesus. E eu vou viver para Ele. É exatamente isso. É só isso que Deus quer de você. Só. Os resultados Ele vai fazer brotar na sua vida. Um pastor que eu gosto muito fala, quantas oportunidades você já perdeu na sua vida pela sua identificação como um homem, uma mulher de Cristo? Quantas coisas você teve que falar assim, isso não é para mim? Quantos frutos do Espírito são visíveis na sua vida? Quantos frutos do Espírito você sabe que são frutos do Espírito? Quantos? Quantos são? Eu sei que são 10 mandamentos, é isso? Quantos frutos do Espírito são? Você consegue evidenciar? Se você está com seu marido, com a sua esposa, ele vai falar assim, ó, ele demonstra amor. Ele tem paz de sobra, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, paciência. Está exalando da sua vida? Cristo morreu para que você não viva mais por você mesmo, mas por Ele. Isso exala da sua vida. Você está preocupado disso não exalar na sua vida? É essa que é a grande questão. O que você está fazendo? Você está ouvindo que talvez frutos do Espírito não fluam da sua vida e você está preocupado com o jantar? Daqui a pouco? Não faça isso com a sua própria vida. Com que frequência você toma decisões contrárias à vontade da sua carne? O quanto que você é dominado pelas suas paixões, vícios, pelo seu apetite? Você come só o que você precisa para viver ou você come exageradamente? Por que a bebida alcoólica é tão falada na igreja e a gula não? É falta de domínio próprio, do mesmo jeito. Tem pessoas que você tem que pedir perdão ou liberar perdão. Por que você ainda não fez isso? Gente, isso é a coisa mais urgente hoje. Se eu fosse você, pegar o seu celular e fazer isso agora ali fora. Se tem uma pessoa para você liberar perdão ou pedir perdão, é agora, gente. É nesse exato momento. Você tem inimigos? Tem alguém que quer te matar? Tem alguém que não gosta de você, que você fez alguma coisa para ela? Reconcilie com essa pessoa. Você tem amargura no seu coração? Tem gente que você nem pergunta, ele já fala, não, porque em 1980 a minha avó, a minha mãe, o meu tio, o meu pai, o meu amigo fez isso e isso comigo. Esse é você? Libera perdão. Vence. Nós acabamos de ler que Jesus morreu no seu lugar, derramou um precioso preço de sangue por você. A graça dele veio e abraçou todos os seus pecados e falou assim, vem. Mas vem com tudo, se entrega totalmente. E você não vai conseguir entrar nessa graça cheio de amargura, cheio de bagagem podre nas suas costas. Você consegue fazer isso? Você consegue se entregar? Ou você está achando que não, isso é demais? Arrependa. E creia no Evangelho. E a terceira, para a gente encerrar, a terceira forma da gente abraçar
o temor do Senhor e viver no temor do Senhor. Primeiro foi fidelidade, o segundo se entregar, e o terceiro é arrependimento e fé. O próprio texto que a gente falou, que a gente leu no início, versículo 21, né? 1 Pedro 1, 21. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Você consegue entender que a sua fé e a sua esperança estão em Deus? E o próprio texto fala que a gente crê em Deus por meio de Jesus. Vocês entenderam isso? 2 ou 3 entenderam. Glória a Deus. Nós cremos em Deus por meio de Jesus. E a nossa fé em Deus, e a nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Ou seja, sem Jesus, você não chega a Deus. E sem se portar com temor nessa terra, sem se entregar a Jesus, você não tem Jesus. Você não chega a Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa seguir em frente com fé. E aí você vai encontrar Deus. Aí você vai encontrar a graça que vai te salvar. E a mesma graça que vai te transformar. Ela não te salva só, não. Ela te salva e te transforma para uma vida diferente. Para que frutos do Espírito brotem na sua vida. Você precisa falar para uma macieira. Fala assim, dá maçã aí. Bora, eu tô com fome. Não, você chega lá e tem fruto na macieira. Por quê? Porque é espontâneo, é natural. A árvore do Espírito Santo vai dar o quê? Fruto do Espírito. Não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Às vezes você não reconhece isso. O quão vazio você é sem Cristo. O quanto você não tem nada se você não tem Cristo. E é Ele que te redimiu com preço de sangue. Mateus 16, 13. Quem ainda está acordado, abre lá. Mateus 16, 13, fala assim. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Fica de pé para a gente orar. Esse texto, para mim, é outro texto que me deixa apavorado. Eu fico aterrorizado com esse texto. E quem me conhece sabe que eu uso ele praticamente em toda a mensagem. Eu fico aterrorizado com esse texto. Até o último versículo que eu li estava tudo bem. Jóia. Quem os outros dizem que eu sou? É qualquer um lá, beleza. E quem vocês dizem? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, isso não te foi revelado por carne e sangue. Será que você crê que Jesus é o Filho de Deus e isso te foi revelado pelo Espírito? Ou ainda é pela carne e pelo sangue? Isso deveria te deixar em crise hoje. Mesmo que você tenha certeza. Mesmo que você fale assim, eu tenho vivido com Jesus, eu tenho dado fruto do Espírito. Mesmo assim, isso tinha que te deixar em crise. Eu peço a Deus para que isso me deixe em crise todo santo dia. Todo santo dia. Será
Será que eu de verdade fui salvo, fui escolhido? Será que de verdade Jesus me transformou? Eu quero colocar minha cara no espelho todo dia e falar assim, quem é você? Quem é você diante de Deus? Quem é você naquele dia que Ele vai separar à direita os dele e à esquerda os outros que Ele vai falar, nunca os conheci? Quem vai ser você naquele dia? Você não está preocupado com isso? Você está preocupado com o quê? Com a política? A política é importante, nós estamos agindo na política, é legal. Você está preocupado com o quê? Com o que você vai comer, o que você vai vestir? São os pagãos que preocupam com essas coisas. Jesus está preparado para te dar essas coisas. Você está preocupado com o que você não está preocupado? Com que se foi te revelado por carne ou sangue ou pelo Espírito Santo, que Jesus é o Filho de Deus. O que pode ser mais prioridade na sua vida hoje do que essa pergunta? Dentro do seu coração, no seu íntimo, não é levantando a mão aqui, não é pedindo para a igreja apagar a luz para você ficar no escurinho aí e falar assim, Senhor, eu... Não, é dentro do seu coração você falar assim, eu não tenho Jesus como a coisa mais linda do meu coração, como a prioridade da minha vida. Eu preciso mudar isso e agora. Eu preciso mudar isso. Eu preciso transformar o meu coração. Qual foi a última vez que você chorou no seu quarto e falou assim, Jesus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é insondável, indizível. O Senhor é maravilhoso. Santo, santo, santo é o teu nome. Hoje eu chorei em casa. Uma música simples, mas é um salmo. Aí me quebrou no meio. Eu comecei a chorar na sala da minha casa e a Rê olhou e falou assim, o que está acontecendo? Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Gente, isso é maravilhoso. Isso tem que mexer no nosso coração. Se não for isso para mover a nossa vida, o que vai mover? É tristeza, é depressão. Alguém vai te passar a perna, uma coisa ruim vai acontecer. Nós não temos nada nesse mundo além de Jesus. Nós não temos nada. O tempo está acabando. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Daqui a um segundo eu posso ter um infarto e morrer aqui agora na frente de vocês. Nós não sabemos o que vai acontecer. Hoje é o dia da salvação. Você que é jovem, pelo amor de Deus, eu queria ter ouvido o que você está ouvindo. Na sua idade. Não é amanhã, não. Não é ano que vem. Não é quando você tirar a carteira. Não é quando você for casar. Não, é agora. Escolhe Jesus todos os dias. Você não sabe o que fazer, bate no seu peito e fala assim, Jesus, se mostra para mim. Eu sei que o Senhor é a coisa maior desse mundo. Eu sei que o Senhor é a coisa mais importante. Eu creio no Senhor. E se entrega a Ele de todo o coração agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus. Ô Senhor, dá uma unção de arrependimento, Deus, no teu povo, Senhor. Ô Pai, me perdoa, Deus, que eu não sou arrependido como eu devia, Pai. Perdoa a tua igreja, Senhor. Que a gente venha, Deus, se arrepender da nossa iniquidade, Deus. Da nossa irreverência diante da tua palavra, Senhor. Perdoa, Deus, porque a gente não dá valor para a tua palavra, Deus. Pai, perdão, Deus. Perdão, Senhor. Transforma de verdade, Deus, o nosso coração. Dê a nós, Deus, um cântico novo. Dê a nós, Deus, uma unção para buscar, Deus, o teu arrependimento, a tua glória, a tua face, Jesus. Transforma, Deus, as vidas nesse lugar, Jesus. Restaura a vida devocional de cada um aqui, Jesus. Que o Senhor ajude, Deus, que eles não possam nem sair de casa, Deus, antes de botar os joelhos no chão, antes de pedir a tua bênção, Senhor. Antes de se colocar à disposição do Senhor, Pai. Antes que o coração deles, Deus, se eleve, Deus, até o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, transforma o teu povo. Transforma, Pai, a vida do teu povo. Transforma o coração, Deus. Faz, Deus, com que a gente entenda a grandeza, Deus, a beleza da tua majestade, Deus. Pai, coloca um senso de urgência no nosso coração, Deus, para a gente entender que a vida com o Senhor, Deus, é a coisa mais importante que nós temos. É a única coisa que nós temos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do teu povo, Jesus. Que a gente venha amar o Evangelho de uma forma completa, Deus, e não só uma parte dele.
Que a gente não venha confundir barulho, Deus, com adoração, com louvor, com vida com o Senhor, Pai. Transforma, Deus, o coração dessa juventude, Deus. Dê força para esses jovens, Deus, lutarem contra o mundo, Senhor. Que eles venham buscar a Tua face todos os dias, Pai. Que eles venham escolher o Senhor todos os dias, Deus. Não deixe que eles se percam, Deus. Não deixe que eles sejam convidados, Deus, por esse mundo. E se eles forem, Deus, que eles resistam aos convites desse tempo maldoso, Pai. O Senhor vem abrir os olhos espirituais deles. Dê visão aberta para esses jovens, Pai. Profecias, Deus, dons espirituais. Que o Senhor venha trazer eles, Deus, direto para o Teu aprisco, Pai. Não deixem que eles se percam, Pai, em nome de Jesus. Faz deles, Pai, uma geração que Te busca, que Te ama, Deus. Que coloca o Senhor em prioridade, Deus. Desde agora, Pai. Não é amanhã, Deus. Não é em outra época, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Esse é o nosso desejo, Pai. Que sejamos como o Senhor Jesus. Que sejamos transformados pelo Senhor, Deus. E que a Tua glória venha sobre nós, Deus, de maneira que a gente não consiga ficar de pé, Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.